Senhor Jesus, bom dia, boa tarde para quem cada um vai ouvir no seu horário, né? A gente não sabe o horário que cada um ouve ou que vai chegar até cada pessoa a oração. Estou aqui nessa manhã de domingo, vou ler Mateus, capítulo 17, verso 14. Cura do menino endemoniado. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-me a mim até aqui. Louvado seja Deus. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa fé, pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e jejum. Louvado seja Deus, né? Não estranhe um barulho que está transmitindo, é do apartamento de cima. E a palavra do Senhor, nós devemos focar nela. A palavra do Senhor fala aqui em capítulo 17, louvado seja Deus, verso 14, em Mateus, que o título diz cura de um menino. Endemoniado ele estava. A Bíblia fala cura de um menino endemoniado. A palavra fala que o Senhor estava ali num lugar e aproximou dele uma grande multidão e ele estava ali a ensinar. E aproximando no meio daquela multidão um homem, e aquele homem se colocou de joelho dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui. Aquele homem, aproximando ali no meio da multidão, sabendo dos feitos de Jesus, sabendo que Jesus era o Filho de Deus, que curava, libertava, ressuscitava, abria os olhos ao cego, abria a língua, a voz do mudo, do surdo ouvido, andava, fazia com que os paralíticos andassem. Aquele homem falou: não, eu não posso ficar indiferente. Ele tinha um filho que na época, talvez as pessoas daquela época chamavam de lunático, os espíritas, as pessoas que procuravam fazer talvez até para ele algum trabalho para libertar e não conseguiam. Então falava para ele: teu filho não tem jeito na medicina, não tem jeito nas nossas fé, nas nossas rezas, nas nossas religiões, porque ele é lunático. Mas dá para me entender, eu posso entender que significa que antes de Jesus começar o seu ministério na terra, o mundo já estava na mão do maligno. Deus estava longe daquele povo. Deus estava afastado dos seres humanos por causa do pecado. Mas Jesus estava onde? Ali. Ele estava ali, naquele local, lá em Jerusalém. Ele estava ali nas cercanias da onde ele nasceu. E ele fazia obra a quem? Aos povos judeus, os hebreus. Aqueles povos que eram primeiro chamados. E nós, como gentios, eram os cachorrinhos. E Jesus ali,
fazendo a obra de milagre no meio deles. Eles queriam a cura, o milagre, a bênção, mas não quiseram a crer que Jesus era o Filho de Deus. Mas houve os que creram, houve os que viram os sinais, os prodígios e seguiam a Jesus. Mas muitos também desses que seguiram a Jesus pelos milagres, pelo pão, pela multiplicação, também negaram Jesus na hora da dor e do sofrimento. Mas aqui o Senhor fala, voltando à palavra, que no meio daquela multidão apareceu esse homem pedindo misericórdia. Ele dobrou-se de joelho. Senhor, tem misericórdia de mim, porque meu filho cai, ele sofre demais, cai na água, cai no fogo, e ele sofre, ele é lunático e sofre muito. O que significa esse lunático, né? Era um desmaio, como hoje pode se dizer epilepsia, mas nós que temos o dom de Deus, sabemos distinguir, discernir se é epilepsia ou se é demônios. Então Jesus olhando para aquele homem, e ele falou para Jesus que ele levou aos discípulos. Quem são os discípulos? Naquela época eram aqueles homens que Jesus estava ensinando, preparando para ficar no lugar dele, quando ele fosse para o Pai. Depois que ele fosse crucificado, morto, ressuscitado e subisse aos céus. E ali falou aquele homem para Jesus de joelho: e eu trouxe aos teus discípulos. Eu não queria incomodar o Senhor, eu pedi para eles orarem pelo meu filho, libertar, porque eles andam com o Senhor. Eu cria que eles agiam, tinham o mesmo poder, a fé que o Senhor tem. Mas Jesus olhou para aquele pai e disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui, traz-me o menino aqui. Jesus não estava falando para aquele pai que ele era um perverso, Jesus não estava falando para aquele pai que ele era um incrédulo, não, de maneira alguma. O Senhor estava falando aos discípulos: ó geração má, geração perversa, geração de duro coração, até quando eu vou estar convosco nesse mundo? Até quando eu vou sofrer a falta de fé de vocês? Porque se no nome de Jesus tinha poder, eles teriam que ter expulsado aquele demônio. E o poder não tinha, tem até hoje. Mas eles não tinham fé. Andavam com Jesus, mas não tinham fé de expulsar aquele demônio. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Ele perguntaram ainda para Jesus: por que nós não podemos expulsar o demônio que estava naquele menino? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e jejum. Jesus continuou ensinando aqueles discípulos, dizendo que o que estava naquela criança não era uma doença, era legiões, uma casta de demônio, vários demônios, milhares de demônios. E ele falou para aqueles homens que eles haviam de jejuar e orar, que eles deveriam jejuar e orar, porque senão eles não iriam expulsar aqueles demônios, em primeiro lugar, porque eles nem fé tinham. E para expulsar a legião de demônio, temos que ter fé, confiar no nome santo de Jesus e estarmos em oração e jejum. Eu não sei como está a sua casa, talvez você tenha uma criança problemática, uma criança que o médico desenganou, falando que ela é epilética, criança cega, criança muda, criança que se joga na rua e birra, se manifesta. É um mal que está sobre essa criança. Talvez mandado contra a sua casa, sua família, o seu casamento. Talvez esse mal foi mandado para destruir o teu lar, tua vida conjugal, e você não entende. Às vezes a criança fala, grita de madrugada, chora, esperneia, não consegue dormir, tem medo do escuro. A criança fala que está vendo alguma coisa e você não acredita. Muitas vezes você vai e te bate na criança,
chama de perturbado, sacode a criança e a criança está vendo os demônios. As crianças veem e está sendo oprimida pelo diabo, pelo teu pecado, pelo pecado da sua casa, talvez por obras de feitiçaria também, mas pela tua desobediência. E as crianças padecem. E o Senhor está dizendo aqui, Ele não está condenando ninguém, Ele não está apontando ninguém, Ele quer ver a sua casa liberta. Ele quer que vós se humilheis, nós se humilhamos como esse pai se humilhou. Eles pediram para mais outras pessoas, que eram os discípulos, mas eles não puderam expulsar. Talvez você já levou tua criança no médico, já levou por vários locais, várias religiosidades, levou, faz simpatia, a epilepsia não sai, a criança não liberta, a criança não aprende a estudar, a criança grita, a criança tem atitudes nervosas e você não levou mais para outro lugar. Levou para o espiritismo, levou para a benzedeira, você levou para a macumbeira, você levou para... Você fez procissões, você comprou imagens, tudo que te ensinaram você fez patuar. Agora é hora de você levar o teu filho para Jesus. Qual o problema dessa criança? Qual a dor que essa criança tem? É surda, é muda, é cega? Essa criança não aprende a estudar, não aprende a falar direito. A criança não tem paz para dormir. Então, em nome do Senhor Jesus, nós vamos orar agora e vamos expulsar esse demônio. Nós vamos expulsar essa casta maligna, porque a palavra do Senhor diz que esta casta de demônios, ela só vai sair com oração e jejum. Soberano Deus e eterno Pai, é no nome santo de Jesus, o teu filho, meu Deus, que eu oro pelas crianças agora. As crianças que não dormem, que não têm paz, as crianças oprimidas, vítimas, meu Pai, de obras de macumbaria. Muitas vezes é vítima, meu Deus, dentro da própria casa. Os pais queimam vela, acende vela, faz pacto com os demônios, a casa cheia de imagem, e as crianças estão sendo vítima ali dos demônios. Pais que fazem oferenda, vão para centro de macumba, vão para a praia fazer despacho, fazem obras de feitiçaria, servem a Satanás. E as crianças estão vendo, meu Pai amado, tudo isso, e os demônios estão ali dentro daquela casa. Elas acendem vela debaixo do tanque, da pia, elas fazem oferenda para os outros, fazem trabalho para as outras pessoas. Muitas delas fazem trabalho até querendo riqueza, fazem oferendas de doces para os demônios nas praças. E as crianças estão sendo vítimas de Satanás. A criança não é liberta, a criança começa a ficar doente. Se não está doente, fica doente. Porque a tua palavra diz que ai daqueles que fazem idolatria, que fazem oferendas, é maldito, é anátema. Mas eu oro para esta casa agora, meu Pai. Abre os olhos dessa mulher, ajuda essa criança a achar esse vídeo, que essa criança que não consegue aprender, não consegue ler, escrever, não consegue somar, fazer contas, divisão, multiplicação, que essa criança agora, em nome de Jesus, seja liberta. Tua palavra diz, meu Pai, que essa casta de demônio, ela só sai com oração e jejum. Toda obra do diabo sai agora, macumbaria, feitiçaria. Se essas crianças estão comendo doces, meu Pai, oferecida a Cosme e Damião, os demônios do inferno, que, Senhor amado, que foram inventados lá com nomes na macumba, dizendo que é os anjinhos, protegedor de criança, queima essa legião agora. Esses demônios que levam até adultos, meu Pai, a agir como criança, são oferendas oferecidas para esse adulto tão responsável, começar a agir, ter obras como um louco, como uma criança, agir, fazer coisas de menino. A tua palavra diz que o diabo está a destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas eu oro para essa criança, Pai, que está enferma, que está numa cadeira de roda. Essa criança que está cega, nasceu cega ou ficou cega. Essa criança que nasceu muda ou ficou muda. Essa criança que nasceu surda ou ficou surda, meu Pai. Repreende agora, Senhor, toda obra do diabo. Repreenda agora, Senhor, toda bruxaria. Repreenda agora, Senhor, toda feitiçaria, pessoas que usam os próprios filhos, meu Pai, as crianças da família, para ir fazer as oferendas nas encruzilhadas, nas esquinas, e as crianças crescem atormentadas, perturbadas pelos espíritos imundos. Nós repreendemos agora
Pega a tua bagagem, Satanás, demônio perturbador, demônio opressor, Ramassurianda Lamanaia. Pai, repreendemos agora toda obra do diabo. Sela essa criança com teu Espírito Santo. Sela agora com teu poder. Derrama o teu Espírito Santo sobre essa casa, meu Pai. Derrama o teu Espírito Santo sobre a mãe, o pai, a criança. A libertação chega agora nesse lar. Todo medo que essa criança tem do escuro. Vê monstro, vê vulto sair debaixo da cama, debaixo do berço, andar dentro da casa, e os pais estão pecando gravemente contra ti, não enxergam nada. Por isso a morte, a destruição entre o casal, a contenda, a violência, a morte até contra as crianças inocentes. Há poder no teu sangue agora para repreender o diabo. Há poder no teu sangue agora para queimar toda a obra do inferno agora. Esses demônios de festa de Halloween, festa das bruxas, oferendas para Satanás, que matam as crianças ficam oprimidas, meu Pai. Queima agora esses demônios, que tem atribulado a mente das crianças, que as crianças vê coisas horríveis, deseja coisas horríveis. Queima agora, queima agora, queima agora. Cobre as crianças com o teu sangue, Jesus, em nome de Jesus Cristo, ó meu Deus, eu te peço, liberta as criancinhas. Tua palavra diz, Senhor Jesus, do reino dos céus é dos tais. Abençoamos as criancinhas agora do Afeganistão, da Síria, de Israel, todas as crianças lá do Oriente Médio, todas as crianças do Brasil e do mundo. Nós abençoamos em nome do Senhor Jesus, porque Satanás, ele não pode, aquele que é teu, meu Pai, lhe tocar e nem destruir. Ele pode oprimir, mas não ficará prostrado, mas sejam libertos e salvos agora pelo sangue do Cordeiro. Eu abençoo as criancinhas de todos os continentes, de todos os países, de toda a terra, em nome do Senhor Jesus. Sejam abençoadas, crianças, em nome de Jesus.